carinho enorme pelo pastor de vocês. Não é de hoje, já vem de bastante tempo, dos nossos encontros, das nossas conversas, dos nossos cafés. Eu e o pastor Chico, nós participávamos de um grupo de pastores. E era lá na Maranhão mesmo, né? Um grupo de pastores, e a gente se reunia uma vez por mês, e a gente compartilhava, né, as nossas vidas, as dificuldades, os mistérios. Eu sempre tive uma admiração muito grande pelo pastor Chico. A gente chama de pastor Chico, né? Alguns é o pastor Luiz Pinto, para nós é Chico, né? E é uma alegria, rapaz, imensa estar aqui com vocês. Nesta igreja aqui, eu tenho certeza que nasceu do coração de Deus. Tenho uma alegria muito grande por estar aqui. Já tenho sentido a presença de Deus aqui no meio de vocês, né? Então, a gratidão é do meu coração, a alegria do meu coração para estar com vocês. E eu confesso para vocês que eu estou bastante cansado hoje aqui. O pessoal daqui da igreja sabe por quê. Sabem por quê. Nós começamos o nosso culto às 9 horas da manhã e depois emendamos uma assembleia que foi para um pouquinho mais, talvez até de meio-dia, se não me engano, né? Então nós fizemos uma maratona nesta manhã. E aí, como eu preguei um sermão lá de manhã, eu confesso para vocês, eu fiquei muito tentado em pregar de novo aqui. Fiquei muito tentado em pregar de novo, né? Mas eu falei para a Suzana, minha esposa que está aqui, a Suzana, eu falei para ela o seguinte: olha, eu tenho essa opção de pregar, porque é um tema que mexeu muito com o meu coração, por isso que eu preguei domingo lá, nessa manhã na igreja. O tema é o bunker de Deus, falando a menção sobre essa questão das guerras, né? Hoje essa ideia de bunker é uma coisa que a gente está ouvindo toda hora aí, né? Em Israel, na Ucrânia, enfim, em todas aquelas regiões que estão em guerra, as pessoas estão querendo se refugiar. Elas querem um lugar, um abrigo, elas querem um lugar, um porto seguro para elas, né? E aí eu me lembrei de algumas imagens desta guerra, fui orando sobre esse aspecto, e tudo isso me levou ao Salmo 91. E eu preguei nesta manhã sobre o Salmo 91, que eu não vou pregar para vocês. Porque eu falei para a Suzana, eu falei: amor, eu queria pregar na igreja do meu querido irmão, pastor Chico. Eu queria pregar algo que realmente pudesse vir do coração de Deus. Algo que não viesse só do meu coração, mas do coração de Deus. Eu precisava de alguma coisa para... E Deus me deu essa palavra hoje à tarde. Hoje à tarde. Eu saí da igreja, fui almoçar com a minha esposa, voltei, não consegui descansar nada, por isso que eu estou cansado, preparando essa mensagem para pregar para vocês aqui, né? Então, veja só como pastor esforçado, né? Pastor esforçado. Então, queridos, eu quero pedir para que vocês se coloquem em pé, por gentileza, e abram a Bíblia de vocês no livro de Atos, no capítulo 11. Atos, capítulo 11, está dentro de um contexto em que muitas coisas estão acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus está vivendo, o que eu diria assim, dois momentos distintos. Primeiro momento de uma luta cruel, uma luta dificílima, porque os cristãos estão sendo perseguidos. Os judeus radicais, Império Romano, Estevão morto, apedrejados, muitos mártires ali naquele momento, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma igreja que, na obediência a Deus, ela está seguindo o seu curso, ela está em movimento. Então, vários irmãos que congregavam na igreja de Jerusalém foram obrigados pela perseguição, foram obrigados a se espalhar. São os cristãos da diáspora. Esses irmãos foram para vários lugares, várias cidades. Eles saíram, né? Porque, não porque de uma certa forma eles queriam, mas porque eles foram obrigados por causa dessa grande perseguição. E um grupo desses irmãos chegou na cidade de Antioquia. E eles permaneceram ali, e uma história muito linda aconteceu ali naquele lugar. Eu vou falar sobre isso com vocês, tá bom? Então vamos ler o texto aqui. Atos capítulo 11, verso 19, diz assim, queridos: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns varões síprios e sirineus, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu, se converteu no Senhor, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, guarde esse versículo, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, e se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com o propósito do coração, porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando conduziu até Antioquia. No verso 26. E sucedeu que por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Vocês podem orar comigo mais uma vez, por favor? Querido Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui. Eu quero agradecer por esta palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu quero agradecer porque tudo é obra do Senhor, não há obra humana aqui. Há uma obra do Senhor acontecendo, um movimento do Senhor acontecendo, como houve um movimento do Senhor acontecendo na vida desses irmãos que viveram há tantos anos atrás, e que, ó Deus, lá, naquela época, debaixo de perseguições, debaixo de tantas coisas que eram contrárias ao Evangelho, eles cresceram, eles prosperaram, eles te serviram, eles, ó Deus, foram ousados em, ó Pai, testemunhar do Senhor. Ó Deus, fazer valer esse tempo nosso aqui. Que ninguém saia daqui, Pai, em nome de Jesus. Que ninguém saia deste lugar sem que tenha recebido da parte do Senhor alguma palavra impactante para o seu coração. Nós clamamos por isso, que nós saiamos daqui, que esta igreja, Senhor, que está nascendo, que está brotando para te servir nesse lugar, ela, Senhor, seja impactada pela tua graça e pelo teu amor. No nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. Rapidamente para introduzir, meus irmãos, nós vivemos numa era, num tempo, onde os meios de comunicação avançaram demais. A tecnologia está aí, o celular está aqui, tudo que nós possamos imaginar de tecnologia para esta área da comunicação, nós temos nas nossas mãos. A guerra da Ucrânia a gente está vendo ao vivo. A guerra da Israel com a faixa de Gaza, nós estamos vendo as coisas acontecer debaixo dos nossos olhos, devido à tecnologia. Então, devido a isso, o que tem acontecido é o seguinte, que é difícil hoje alguém não estar informado das coisas que acontecem ao redor, das coisas que acontecem com outras pessoas, né? As redes sociais mesmo, com as postagens que as pessoas fazem, elas contam as suas histórias. Elas falam das suas lutas, elas falam das suas alegrias, das suas aspirações, e para quem gosta de ficar navegando, né, e vendo as redes sociais, todas as vezes que nós temos, né, as pessoas ficam lá e ficam deslumbrando, olha que aconteceu isso com tal pessoa, aconteceu isso com tal pessoa, olha, em tal lugar está acontecendo isso, em tal lugar está acontecendo aquilo. A gente vai se informando, as notícias vão borbulhando para todos os lados. E a gente vai se informando de todas essas coisas. Então é muito comum, né, a gente estar conectado com isso, saber das notícias. Mas vamos pensar um pouquinho nessa época aqui, né? Nessa época da igreja, nessa época de Jesus, que não tinha essa tecnologia toda. Como que funcionava esse negócio? Como que era a comunicação? Era mais oral, era mais, né, da comunicação pessoal entre as pessoas. Mas assim, é lógico que coisas muito pessoais, como a gente vê hoje nas redes sociais, é mais difícil da gente saber. A não sei se seja o vizinho, alguma coisa, né? Ou as pessoas mais próximas. Mas as coisas maiores, o movimento político, social, né, as coisas grandes que aconteciam na nação de Israel, que nem é uma nação tão grande, mas que realmente a comunicação também era grande, e a gente pode, por exemplo, se lembrar de algumas coisas, de notícias que corriam facilmente, por exemplo, acerca do próprio Jesus. Né? Quando Jesus começou o seu ministério, não demorou muito para que ele ficasse famoso. Né? Todo mundo sabia que tinha um Messias rodando
na região, fazendo coisas, e ele ficou famoso. Até alguns momentos ele falou assim, olha, seria bom se você nem comentasse muita coisa, porque o ministério dele ainda estava fluindo, né? Então, assim, havia informações acontecendo, havia notícias acontecendo, né? Quando Jesus foi crucificado, por exemplo, e que os dois discípulos do caminho de Emaús eles estão voltando para Emaús, é interessante aquela conversa de Jesus com os dois discípulos, porque os dois discípulos, não conhecendo Jesus, não reconhecendo Jesus, falam, o senhor não está informado das coisas que estão acontecendo, não? O senhor não leu o jornal, não sabe o que está acontecendo em Jerusalém, né? Então, assim, embora nós não tivéssemos toda a tecnologia, havia as informações, havia os comentários, as notícias aconteciam normalmente, né? E quando eu olho para esse texto aqui, uma das coisas que me chamou a atenção, pastor Chico e meus queridos irmãos, é que esse foi o ponto que me pegou para falar com vocês, é o ponto aqui do verso de número 22. O verso número 22, na minha tradução aqui não é tão boa, mas na outra que eu vou ler para vocês aqui, ela é melhor. Verso 22, diz assim, a notícia a respeito deles de quem? Desses irmãos que foram dispersos, que saíram pregando por todas as regiões e chegaram onde? Chegaram em Antioquia. Se firmaram ali, começaram a formar uma igreja ali na Antioquia. As notícias a respeito desses irmãos chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Ou seja, o que eles estavam vivenciando ali na Antioquia, naquele início de igreja, naquele início de história, naquele início de movimento de Deus, aquilo lá chamou atenção. Chamou atenção da cúpula da igreja mãe de Jerusalém, chamou atenção dos pastores da igreja de Jerusalém, chamou atenção dos membros da igreja de Jerusalém, chamou atenção. E aí o que aconteceu? Por ter chamado atenção, por ter virado notícia, pela igreja de Antioquia ter virado notícia, aconteceu um fato interessante. A igreja de Jerusalém resolveu montar uma comissão e mandar alguém para ver o que está acontecendo lá. Ver o que está acontecendo lá. Veja só o que o texto diz. Então enviaram Barnabé a Antioquia. Ou seja, a igreja de Jerusalém, vocês estão comigo? A igreja de Jerusalém, ela que é a igreja tradicional, a igreja mãe, a igreja onde tudo começou, onde os concílios, onde toda a parte doutrinária, onde a liderança da igreja na época se reunia, né? Ficou sabendo que aquele grupo que saiu, que não eram líderes, que não eram, pelo menos não se conhece nas Sagradas Escrituras, não eram pastores, não eram gente assim que a gente pudesse colocar, deixar registrado nos textos, a gente não sabe quem eram aquelas pessoas que saíram, não sabe, só se sabe que não eram apóstolos, e eles saíram para lá. E quando eles chegaram em Antioquia, na fidelidade de Deus, no movimento de Deus, eles chegaram e começaram a formar uma comunidade, uma igreja de Antioquia. Igual vocês. Vocês saíram aí dos lugares onde vocês estavam aí, né? Cada um aqui, você, não sei se você já tem igreja lá, mas missionária, né? Missionária. Enfim, cada um com história aqui, cada um com um tipo de relacionamento com Deus, de perspectiva diante de Deus, e de alguma maneira que Deus sabe, no movimento de Deus, na soberania de Deus, Deus foi pegando vocês, e foi levando vocês a chegarem aonde? Em Santa Felicidade. No bairro de Santa Felicidade. Vocês chegaram até aqui. Foram, de uma certa forma levados, trazidos por Deus para este lugar. E aí que começa o ponto para falar para o coração de vocês, né? Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é o seguinte, eu estou transportando a história de uma igreja lá de trás, que estava iniciando bem o trabalho, e que por ter iniciado muito bem o trabalho, muito bem baseado
baseado em coisas que Deus estava falando para eles, o que estava acontecendo aquela igreja virou notícia. Aquela igreja chamou a atenção da igreja mãe. E aqui é que eu acho interessante. Aqui começa a nossa história. Chama a atenção e Barnabé vai lá. E vai ver o que está acontecendo naquela igreja. E quando o Barnabé chega, e ele chega para ver o que estava acontecendo, verso 23. O qual, quando chegou, e olha o que o Barnabé viu nesta igreja. E é isto que Deus quer ver nesta igreja. É isso que Deus quer ver de vocês acima de tudo. Quando Barnabé chegou, pela curiosidade, pela preocupação, pela orientação da igreja mãe, quando ele chegou, o texto diz, ele viu a graça de Deus. E se alegrou e exortou a todos os que permanecessem no Senhor com o propósito no coração. Meus irmãos, para quem conhece um pouquinho a história de Barnabé, a gente precisa falar muito, e o texto até diz aqui na frente, que Barnabé era um homem consagradíssimo. Ele era o pastor talvez mais experiente da igreja de Jerusalém. Foi Barnabé que, no momento que Paulo se converteu, que pegou Barnabé pela mão e introduziu ele na igreja de Jerusalém. Quando ninguém confiava em Paulo, pelo histórico dele, o que fez? O Barnabé falou, não, deixa eu pegar esse garoto aqui, deixa eu pegar esse cara aqui. Deus tem um plano para a vida dele. Pegou ele e introduziu na igreja de Jerusalém. Barnabé era um homem consagradíssimo, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a visão que ele tem aqui, desta igreja, não é uma visão de uma pessoa qualquer. É a visão de um homem que era referencial de Deus na igreja de Jerusalém. E quando ele chega e olha e viu a graça de Deus, muito se alegrou e falou, vocês estão no caminho certo. Vocês estão indo bem. É por aí. É por esse o caminho que vocês devem trilhar. Fiquem firmes nisso. Permaneçam nisso. Aumente isso. Progridam nisso. E o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, meus irmãos. E eu vou falar com o meu coração agora. Uma das coisas que que mexeu muito com o meu coração para vir aqui, um desejo no meu coração que eu queria vir aqui e olhar para vocês e, sobretudo, ver esse aspecto da graça de Deus abundantemente na vida de vocês. Eu esperava um glória a Deus, uma aleluia. Glória a Deus! Aleluia. Alguém levantando a mão. Eu realmente, esse é o grande desejo do meu coração, chegar aqui e não ver uma igreja apática. Mesmo no início, não ver uma igreja estressada. Não ver uma igreja ansiosa, como a gente está vivendo esse tempo tão terrível, tão complicado como o nosso. Mas vir aqui e olhar para vocês e falar, olha que coisa boa que estou vendo aqui. Olha que coisa maravilhosa que eu estou vendo aqui. Olha que movimento extraordinário que estou vendo aqui. Olha que alegria que estou vendo aqui. Olha que ânimo que eu estou vendo aqui. Olha a presença abundante de Deus, do Espírito Santo de Deus aqui nesse lugar. Olha que coisa extraordinária. É com esse desejo, com esse coração que eu realmente vim aqui para participar com vocês nesse culto, nesta noite. Mas assim, eu estou vendo isso. E que continue assim, em nome de Jesus, né? Mas um detalhe interessante dessa história aqui, e eu só vou pontuar, meus irmãos, porque senão vocês vão descansar, e eu também já estou cansado, então, né, eu vou pontuar algumas coisas que eu gostaria de ouvir notícias de vocês quando eu sair daqui. Porque daqui a pouquinho, eu e a minha esposa, os irmãos lá da terceira igreja, a gente chama de IPI Cristo Vive, que é o nosso nome figurado, né? Está na nossa fachada. Nós vamos sair, nós vamos para a nossa vida, para a nossa comunidade. Vocês vão ficar aqui. Vocês vão ficar aqui. E particularmente, meus irmãos, eu tenho uma dificuldade, eu não fico muito nas redes sociais vendo coisa de igreja. Eu gosto de ver notícias, eu gosto de me informar, mas eu gosto de ver palestra, eu gosto de ver pregação, isso eu gosto. Mas eu não gosto muito de ficar vendo de igreja, porque eu já vivo igreja o tempo todo. Né? Então, mas mesmo que
mesmo sem ficar muito antenado nas redes sociais para ver o que as igrejas estão fazendo, eu realmente gostaria muito, no meu coração, de quando eu sair daqui, durante essa caminhada, durante esse resto de ano, diante da caminhada de vocês aí para frente, eu gostaria de ouvir notícias extraordinárias de vocês. Amém. Notícias extraordinárias. Eu gostaria que os colegas pastores do presbitério, eu gostaria que as igrejas do presbitério, eu gostaria que as pessoas que têm mais contato conosco na nossa igreja, chegassem e falassem para mim o seguinte: olha, você sabe o que está acontecendo lá na igreja do Chico? Olha, Deus está atuando lá. Você sabe o que está acontecendo lá com aqueles irmãos? Olha, tem irmãos lá que estão assim, vivendo, uma expressão bem pentecostal, estão vivendo no óleo mesmo. Não são mesmo. Eu quero ouvir muitas dessas coisas da parte de vocês. E olhando para essa igreja de Antioquia aqui, eu gostaria de pontuar algumas coisas que essa igreja realmente assim, ela era fenomenal. Fenomenal. Só para pontuar mesmo. Primeira coisa, meus queridos, que essa igreja aqui, ela não tinha como não chamar atenção. Primeiro, por um ponto central da vida de toda a igreja, mas eu estou trazendo para vocês aqui um ponto central, que é a pregação desta igreja. A pregação desta igreja era um negócio diferenciado. Quando eu falo igreja, eu estou falando da igreja daquele povo que saiu disperso e começou a pregar em Antioquia. O conteúdo dessa igreja. Meus irmãos, não dá para explicar muito aqui para vocês nesse momento. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando esses irmãos saíram da igreja de Jerusalém, e começaram a sair e dispersar, eles começaram a pregar o evangelho por onde eles passavam. Primeiro, o livro desse texto de Atos, ele fala que primeiro começaram a pregar para os próprios judeus, mas depois eles começaram a pregar para os gentios. Mas um detalhe muito interessante do verso 20 é que quando eles começaram a pregar ali em Antioquia, o detalhe importante é que eles começaram a pregar, pode parecer simples, mas não é. Eles começaram a anunciar o evangelho do Senhor Jesus. Por que é importante isso aqui? Porque esses irmãos estão vindo de uma igreja que tinha uma casca, que tinha um ritmo de vida muito, mas muito pautado na tradição judaica. Os costumes judaicos, as leis judaicas. E quando eles começaram a pregar o evangelho em Antioquia, era o evangelho na essência, era o evangelho puro de Jesus Cristo. Eles não trouxeram a bagagem deles judaica. E isso é o que levou, na verdade, a igreja de Jerusalém e Barnabé, e lá perguntava que tipo de evangelho esse pessoal está pregando. Será que eles estão fugindo muito da nossa doutrina? Será que estão fugindo muito dos nossos costumes? Depois a gente vai ver que eles tiveram problemas aqui com relação à questão da circuncisão. Tiveram problema. Então a primeira coisa que é interessante aqui é que eles pregaram um evangelho genuíno. Meus irmãos, o que vai fazer diferença para vocês aqui, na verdade, faz diferença para nós, é a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Pode ter certeza disso. Olha, essa é a essência de tudo. Porque quando você começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, não fica inventando moda, não fica inventando coisa para agradar as pessoas, para satisfazer o desejo do coração das pessoas. Começa a pregar o evangelho de Jesus Cristo, que é um evangelho, meus irmãos, que é um evangelho de aceitação. Eu falei hoje de manhã, lá na igreja, é um evangelho de aceitação, mas sobretudo é um evangelho de transformação. Esse negócio é igual aquele hino que a gente costuma ouvir, né? Eu venho como estou, aquela coisa toda. Tem um contexto diferenciado. Mas é o seguinte: você prega o evangelho de aceitação, mas não é o que eu venho como estou e tudo acabou, precisa mudar. É um evangelho de confronto. O evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de confronto. É um evangelho de transformação. Outra coisa bem rapidinho aqui, para eu passar, para não cansar vocês, que eu acho muito interessante daqui dessa igreja aqui, que é digno de chamar a atenção, é o desejo enorme deles trabalharem com uma coisa que hoje é uma raridade em muitas igrejas e que precisa ser urgentemente ressuscitado na igreja, que é a questão do discipulado. Discipulado. Um detalhe muito interessante dessa história da igreja de Antioquia é que é o seguinte: estão comigo? Fiquem comigo, tá? Não se cansem.
Barnabé chega, olha uma igreja linda, maravilhosa, cheia de alegria, pessoas se convertendo. Ótimo, maravilha, tudo bem. Mas essa igreja precisava de quê? Discipular. O que Barnabé faz? Está em Atos capítulo 11, verso 25 e 26. Barnabé vai buscar um grande discipulador, um grande mestre chamado Paulo. Ele chama Paulo, que estava já meio, não diria esquecido, com certeza estava desenvolvendo seu ministério em um lugar, mas um pouco subido nas Sagradas Escrituras. E Barnabé traz novamente Paulo agora para Antioquia, para pastorear a igreja com eles em Antioquia, mas com um detalhe muito forte na questão do discipulado. Discipulado. E aqui é um ponto que eu quero colocar para vocês, o seguinte, meus irmãos. Hoje, uma coisa crônica que eu vivo na igreja são as igrejas que vivem de eventos. As igrejas de eventos hoje, elas lotam, é verdade, trai todo mundo, mas pouca transformação de vida. Porque transformação de vida exige processo, caminhada, estar junto. Muitas vezes um a um, em grupos, num grupo maior. Paulo, quando chegou, a preocupação foi doutrinar aquele povo, foi ensinar aquele povo, foi discipular aquele povo. E isso é uma coisa que nós precisamos resgatar demais. Eu, na minha vida, eu discipulei muita gente. Discipulei, batizei muita gente. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. E mais recentemente, o Luiz está aqui, participa do nosso grupo de homens, Deus colocou no meu coração de criar um grupo discipulado de homens. A Suzana já tem um grupo desse, de mulheres, e são várias mulheres que estão arroladas no grupo discipulado dela, são 4 grupos, a Vânia faz parte, é líder de um grupo, são grupos pequenos de discipulado. O que você faz? Estuda a Bíblia, estuda um livro, ora junto, conversa, chora junto, caminha junto, por quê? É disso aqui que vai fazer gerar o quê? Vai gerar não só o acolhimento, mas a transformação de vida com Deus. Com Deus. E isso tem sido uma coisa que tem dado muito prazer. E é uma coisa que eu indico para vocês. Meus queridos, eu sei que os eventos são importantes, tem que fazer eventos pontes, eventos que chamam a atenção, maravilha. Mas não esqueçam da questão do discipulado. O discipulado tem que ser a menina dos olhos dessa igreja. Uma outra coisa rapidinho, para não cansar vocês, vamos lá. Prática diaconal intensa e generosa. Só para citar. Atos capítulo 11, verso 27 a 30. Socorreu a igreja de Jerusalém quando ela passou por necessidades devido à fome que havia em toda a Judéia. Meus irmãos, é incrível. É incrível isso aqui. Como eu amo isso aqui. Eu sei que está no coração do pastor Chico já há muito tempo essa ideia. Meus irmãos, aquela igreja que era pequenininha, sendo formada, mas já experimentando a graça de Deus, aquela igreja descobriu uma vocação extraordinária para quê? Extraordinária para fazer o bem, para agir de maneira diaconal, para suprir as necessidades dos mais necessitados. Eu sei que isso está no DNA do coração de vocês, eu tenho certeza absoluta. E eu gosto muito disso também na minha comunidade. Tanto é que a gente faz nossas campanhas lá na nossa comunidade. Né? Nossos desafios de socorrer, de amparar as pessoas, é uma responsabilidade da igreja, é um compromisso da igreja exercer isso aí. E eu diria o seguinte, meus irmãos, quanto mais vocês trabalharem o coração de vocês diaconalmente, mais vocês vão chamar a atenção. Eu diria não só das igrejas do presbitério, não só dos pastores do presbitério, mas vocês vão chamar a atenção da comunidade, das famílias com quem vocês trabalham, das pessoas com quem vocês investem a vida de vocês, o coração de vocês, para suprir a necessidade. Siga o coração do pastor de vocês, porque eu sei que ele é muito diaconal. Siga o coração, siga as expressões dele com relação a isso aí. Caminhando já para mais uma coisa. Atos capítulo 15, outra coisa muito interessante. Já um pouquinho mais à frente, bem interessante, já pensando na questão doutrinária. Meus irmãos, uma igreja nova, envolvida com uma igreja de Jerusalém, uma igreja já com um perfil diferente, mais tradicional. Estão entendendo? Mais tradicional. Uma igreja que saiu do judaísmo, ainda que tem rituais e tem costumes do judaísmo. Mas esta igreja, ela vem com uma novidade de vida, que é a graça de Deus abundantemente sobre ela.
E aí se entra um conflito muito grande doutrinário. Qual o conflito? Vamos circuncidar esse pessoal aqui? Vamos ou não vamos? Vamos trabalhar essas duas questões? Sabe o que acontece? Essa igreja de Antioquia, existiu esse sistema da igreja de Jerusalém, mas não por rebeldia, mas por entender que nas Sagradas Escrituras, na doutrina bíblica, é isso que eles tinham que fazer. Eles tinham que se desassociar daquelas tradições antigas do judaísmo. E por isso que no concílio de Jerusalém, essa igreja aqui, ela foi muito determinante nesse propósito. Então o que eu digo para vocês é o seguinte: querem chamar atenção? Sejam firmes na doutrina, resistam firmemente na doutrina. O que Paulo disse para Timóteo? Alguém pode dizer? Quem que é o bom de Bíblia aqui? Tem cuidado de ti mesmo? Tem cuidado de ti mesmo, doutrina. Igreja aqui, congregação de Santa Felicidade. Cuidem de vocês, do coração, da mente. Cuide da família de vocês. Cuide do corpo, do físico de vocês. Cuidem de tudo. Mas também cuidem da doutrina. As heresias estão bombando para todos os lados. As heresias estão bombando para todos os lados. E não são heresias simples. São heresias muito complicadas. Então, assim, vocês estão, para ver essas heresias, voltamos à questão das redes sociais. Quer ver as heresias? Dá uma clicadinha lá e começa a ver os absurdos que estão vendo lá. Igrejas tradicionais, igrejas renomadas, mudando completamente valores, princípios, destruindo praticamente as Sagradas Escrituras com interpretações horripilantes, absurdas. E isto é na nossa geração. Não pense que vocês que estão começando o trabalho, vocês vão ficar ilesos desse negócio. Não pensem. Vai chegar coisas complicadas que vocês vão ter que trabalhar. Famílias que vão chegar com princípios, valores diferentes, com ideias diferentes, deturpando as Sagradas Escrituras, e vocês vão ter que ficar o quê? Vocês vão ter que ficar firmes, resistentes no que se refere à doutrina bíblica. É uma forma de chamar a atenção. Duas últimas coisas para a gente ir embora para casa. Chamou atenção por ser uma igreja missionária. Que parte boa essa aqui. Atos capítulo 13. A cúpula da igreja de Antioquia. Veja lá. Paulo, Barnabé, os líderes, os grandes líderes da igreja de Antioquia, a nata da igreja de Antioquia, orando, jejuando, buscando ao Senhor. De repente o Espírito Santo vem e fala assim: é o seguinte, vamos sair um pouquinho desse meio aqui, vamos ser missionários? E aí Deus levanta quem? Deus levanta Paulo, Deus levanta uma elite, né, da igreja, e esses irmãos, discernindo que eles tinham que sair para pregar o Evangelho, começam então a obra missionária aqui na vida de Paulo e para outros lugares. Igreja missionária. Envolvimento com a igreja missionária, igreja. Envolvimento com a igreja missionária. Lá na nossa igreja, nós não somos uma igreja grande, nós temos nossos problemas, as coisas, mas tem uma coisa que me alegra demais daquela comunidade. A igreja sempre investiu muito em obra missionária. Meus irmãos, às vezes eu fico impressionado com uma igreja como a nossa. É uma igreja de poucos membros também, mas como uma igreja, ela consegue ter essa liberalidade do Espírito Santo de Deus para investir em obra missionária, ajudar os missionários. Uma parte razoável das entradas da igreja nós investimos para missionários, e esse é um desejo do nosso coração, como o Luiz é presbítero lá, há sempre um desejo do nosso coração de investir cada vez mais em homens de Deus, em mulheres de Deus que vão para a obra missionária. Né? Vocês também vão ter que pegar essa toada aí, vão ter que pegar esse caminho para a obra missionária, uma missionária aqui. Vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que correr atrás com essa menina aí e com outras que aparecerem, que Deus colocar aqui para vocês, que eles vão ter ministérios diferentes. Esse é o outro ponto. E o último, que eu gosto bastante também, que chamava a atenção dessa igreja de Antioquia, é o fato dela ser uma igreja extremamente acolhedora. Se você for pegar lá a história da igreja de Antioquia, você vai perceber lá que lá na igreja de Antioquia tinha todo tipo de gente. Negro, branco, grego, romano, gente à toa.
Tudo que você possa imaginar. Tudo que você pode imaginar tinha naquela comunidade. E sabe o que acontece? Todos eram muito bem acolhidos e muito amados. Meus irmãos, para quem está cansado, falou demais. Né? Para quem está cansado, falou demais. Mas eu quero parar por aqui e dizer para você, meu querido irmão, pastor Chico, para sua esposa, para seus filhos, dizer para vocês que estão iniciando esse trabalho, primeiro que nós estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos nessa caminhada, estamos nessa batalha. Fácil não vai ser, não. Nunca vai ser fácil. Gente, coisa tem hora que vai pegar, vai ser difícil, a gente vai espernear, entendeu? A coisa não vai funcionar, mas em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Eu gostaria que vocês guardassem essa mensagem para o coração de vocês. E até como um desafio, o segundo desafio, Senhor, faça-nos boa notícia. Faça-nos boa notícia. Faça-nos uma igreja que de maneira positiva chame a atenção das pessoas. Não para se gloriar, evidentemente, nunca isso, mas chame a atenção como uma igreja que tem essas características que nós comentamos da igreja de Antioquia, uma igreja nova, nascendo, mas uma igreja tão cheia da graça de Deus, meus irmãos, tão cheia, tão em paz com a graça de Deus, tão comprometida com a graça de Deus. É isso que eu gostaria de deixar para vocês aqui nessa noite. E eu gostaria de orar com vocês. E pedir que os irmãos se colocassem em pé, por favor. Meus irmãos, vamos ter outros encontros aí, em nome de Jesus. Vamos ter? Vamos ter os encontros, tá? Contem com o nosso carinho, o carinho da nossa igreja. Contem com o nosso coração, com as nossas orações, com a nossa participação. Contem conosco. Nós não estamos isolados nesse mundo, não. Nós não estamos isolados, não. Nós caminhamos juntos, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, temos missões, a mesma missão, temos o mesmo DNA espiritual, temos a mesma vontade, o mesmo propósito. E se vocês estão lutando aqui, batalhando aqui nesse lugar, nós estamos batalhando lá também, e de mãos dadas, entre nós, de mãos dadas com o Senhor, nós vamos fazer a obra do Senhor acontecer neste lugar. Amém? Vamos orar, queridos? Pai, eu quero agradecer imensamente ao Senhor. Agradecer porque eu consigo perceber, Pai, a graça do Senhor neste lugar. Ó Deus, há um desejo imenso aqui no coração do pastor Chico, de sua esposa, de seus filhos. Há um desejo imenso no coração desta igreja de te servir. Ó Deus, não foi à toa que o Senhor trouxe esses irmãos para este lugar, para este bairro. Ó Deus, o desafio aqui em Santa Felicidade é enorme. É um bairro, Senhor, muito tradicional da nossa capital. Culturas diferentes, uma religião carregada de idolatria, simbolismo, de tantas coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que esta igreja, embebida do Teu Santo Espírito, cheia da Tua graça, com o discernimento do Teu Espírito Santo, ela possa, Senhor, fazer a diferença de um jeito impactante, extraordinário, como essa igreja de Antioquia fez, Pai. E foi tão relevante no seu tempo, na sua história, e que esta igreja também será, em nome de Jesus e para a glória de Jesus, querido Deus. Amém. Amém, queridos. Pode sentar. Obrigado por sua